Descubra o segredo dos canais de sucesso no YouTube sem precisar aparecer. Junte-se a nós no nosso curso exclusivo e aprenda a criar conteúdo de qualidade, otimizar sua estratégia de SEO e crescer sua audiência sem mostrar seu rosto na tela. Não perca mais tempo. Inscreva-se agora e comece a construir sua presença online no YouTube hoje mesmo. Link na descrição. Você conhece o Thomas lá da Geologia, não? Que agora ele já aposentou já, Sim. o professor. Então, a primeira vez, né, que eu cheguei, eu falei pedra pra ele quando eu fui assistir a aula dele, ele falou assim: tem uma diferença entre pedra e rocha. Isso mesmo. Qual? Pedra, não, rocha a gente estuda, pedra a gente taca. A diferença é essa, né? Então, beijo, Thomas. Mas aí o que o Isaac Newton estava fazendo era isso. Ele estava explicando coisas. Ele estava tentando explicar coisas. Não mudou em nada a fé dele. Ele estava explicando. A partir do momento que você chega num determinado ponto da explicação, entendeu? Que você precisa da fé, essas pessoas que estão estudando a origem da vida, por exemplo, né? É um estudo inútil. Para que você está estudando a origem da vida se a gente já sabe a resposta? Então, por isso que essa explicação obrigatoriamente não é científica. Mesmo que ela esteja correta. E essa é que é a questão, entendeu? Eu não estou aqui dizendo que Deus não existe. Não estou falando que a partir do momento que você põe esse postulado, deixa de ser ciência. A ciência para de funcionar. Ela vira outra coisa. Entendeu? Mesmo que você use um princípio de demarcação de ciência muito amplo, menos o Feyerabend. Esse daí, a terra que coma. Mas o resto, se você for olhar, então não tem como fugir. Independe da explicação do design inteligente. Se você quiser acreditar nessa lorota de que eles dizem que não, a evolução é possível. Não acredito, mas tudo bem. Mesmo que você coloque uma explicação de como se fosse uma evolução guiada, uma evolução teísta, uma coisa assim, se você coloca isso como ciência, é pseudociência. Entendi. Porque não tem como ser científico, porque você trava. Você não consegue medir Deus, né? Não consegue observar Deus. Você não consegue nada Deus, né? E não precisa nem ser Deus. Pode ser o ET, pode ser, não sei, pode ser qualquer coisa, pode ser o monstro espaguete voador. Não interessa. É que vem uma explicação, que é essa explicação mágica, entendeu? Exato. Chega um momento que o cara fala, ele tira a carta, sabe? Ele tira a carta aqui do poder. Já vi essa da carta aí. A dos ETs também é pseudociência. Também é uma pseudociência tanto quanto. E é possível que os ETs existam. Entende? Vamos pegar os ETs, é um bom exemplo por causa disso, porque os ETs não quebram o princípio de materialismo da ciência. Os ETs seriam coisas materiais, mesmo que eles sejam energéticos, mas eles seriam materiais, né? Já que fóton é considerado matéria ainda? É a partícula da luz, ué. Exato. Então, quer dizer, você tem toda essa questão de não quebrar a materialidade. Então, vamos deixar os ETs como boa explicação. Os ETs estão interferindo na evolução, criaram a vida e tal, não sei das quantas. Plantaram a gente aqui. Plantaram. Já viu Evangelion? Tu gosta de anime? Puta, não sei nada de anime. Então fudeu. Quem gosta de Evangelion vai entender o lance de plantar a vida. Tá. Tudo bem, né? Mas enfim, quando você tem essa explicação... Você já viu Evangelion? Foda-se, vai. Tá. Os ETs, então, eles não quebram a materialidade do princípio. Então, beleza, materialismo metodológico, estão os ETs aqui. Só que não há nada, nenhum bom motivo para você colocar a explicação dos ETs nisso daqui. Até porque ela também não explica. Ela só chuta o negócio para longe, mas ela também não explica. Se você tiver... Para você dizer que foram os ETs, você precisa primeiro ter uma evidência material de um ET. Ou de que seja algo... Por exemplo, as pirâmides não existem, né, cara? É verdade, são hologramas. É um estúdio, um chroma key gigante. Quer um exemplo? Por exemplo, uma coisa que... Sabia que tem gente que acredita nas pirâmides? É verdade. Eu sei, eu já falei com alguns. Por exemplo, a queda do asteroide lá de Chicxulub, lá no México. Quando os Álvares, né, que foi o pai e filho que estavam estudando lá, perceberam que tinha sido uma queda de asteroide, eles não sabiam que tinha sido Chicxulub, mas eles estavam observando ao redor do planeta camadas muito específicas que eram muito ricas no material irídio.
Né? O irídio é um material que ele existe bastante aqui na Terra, só que no centro da Terra. Né? No manto e tal. Ele não tem, ele não tem muito na crosta. Porque o que acontece? O irídio ele é muito pesado e ele se atrai com o ferro. Então, quando a Terra era líquida ainda, né, o irídio todo que estava por aqui, ele foi lá para dentro. Então, a crosta, quando secou, não tinha mais irídio nenhum. Então, praticamente todo o irídio que a gente tem na Terra, ele vem de fora. Ele vem de meteoritos, vem de asteroides, enfim, corpos que caem, né, aqui. E especialmente se forem férricos, né? Se forem ferrosos. Ferrosos. E aí, quando eles encontraram essa camada, eles falaram assim, cara, isso daqui não é daqui, isso aqui veio de fora. E mostrou-se correto anos depois, né? O pessoal estava desacreditando dos Álvares porque eles não tinham uma camada... não tinha uma cratera, até que os caras lá da Pemex lá acharam lá, né? Foram fazer lá no México lá, e aí os caras acharam. Mas, ou seja, proposta, hipótese, e depois um teste que foi encontrado, né? Que é uma ciência histórica, então você tem que procurar. Né? A sorte é que, né, o pessoal que explora petróleo faz isso com frequência, com um fim, mas acaba encontrando outras coisas, né? Mas aí, quando você vê essa explicação... Você dizer que veio de fora da Terra, o pessoal tava... a explicação veio de fora da Terra. É muito fácil isso. Quando você teve a evidência, beleza. Então, a hipótese dos ETs para criarem a vida, você tem que ter uma camada de irídio aí. Você tem que provar que os ETs vieram para cá de algum jeito. Entendi. Porque senão é uma hipótese tirada da bunda. É uma hipótese tirada da bunda. Que pode até ser verdade. Exato, pode ser verdade, mas você não pode afirmar uma merda dessa. Porque se você afirma uma merda dessa, então tá bom, então a gente já respondeu, não precisa explicar a origem da vida não. Vieram os ETs e pronto, respondeu. Plantaram a gente aqui, tamo aí. E veja, eu não estou nem saindo do materialismo metodológico, porque os ETs seriam materiais. Então é irrelevante se isso aqui é Deus, se isso aqui é um monstro espaguete voador, se isso daqui é uma chinforínfola. Entendeu? É completamente irrelevante. O importante não é ciência, porque você parte de uma explicação mágica com zero evidências materiais. O Iago me perguntou lá no Vilela se falou assim, e Deus nunca poderia ser ciência? Eu falei assim, pode, se ele virar matéria. Se Deus se materializar, a partir daquele momento ele pode ser mensurado, pesado, medido, estudado, colocado. Jesus entendeu? Não serve? Então... Cadê Jesus? Voltou pra lá, pô. Não, então, tá. Daqui a pouco ele volta aí, pô. Então, tá. Então, aí quando ele voltar, a gente estuda, entendeu? Aí que vai isso daí. Eu não tenho Henrique Cristo? Aí, assim, se ele morrer e voltar depois de 3 dias, aí acabou, então, tá né, bom. cara? Aí então, acabou, aí é verdade. Já pensou, cara? Voltei, né? Tipo, mas de novo, eu não estou dizendo que não existe. Entendeu? Eu sou ateu, pra mim não existe. Poderia depois, se quiser abrir sobre esse assunto, eu posso explicar porque que eu acho que não existe. Mas eu não estou dizendo que não há um criador, um designer. Até que a evolução não foi guiada. Pode ser, eu até falei isso no Vilela. Pode ser. Que a gente esteja errado nos nossos cálculos, tal, uma coisa assim. Pouco provável. Mas quem quiser acreditar não consegue encaixar. Não precisa necessariamente estar errado nos cálculos para que existam mais evolução. Exatamente. Não. Você poderia colocar ali. Fica indetectável. Mas também não quer dizer que não existe. Não é porque está indetectável que não existe. Mas vira aquela coisa que é o dragão da garagem do Carl Sagan. É isso aí. É o dragão da garagem, que o Carl Sagan falava. Você já deve ter ouvido essa história, do dragão da garagem, né? Falou assim, tem um dragão na minha garagem, beleza. Então, deixa eu ver. Não, ele é invisível. Então tá bom. Então eu vou medir ele com uma visão térmica. Não, o calor dele é indetectável. Então tá. Então eu vou medir ele com uma coisa auditiva para ver, não, ele não faz som nenhum. Então eu vou passar uma coisa para ver se o ar, ao se mexer, não, ele não interfere no ar. Então eu cheguei e falei assim, então, da onde você tirou esse dragão? Entendeu? Porque como é que você sabe que tem um dragão na garagem? De onde você tirou, entendeu? Olha, faz o seguinte, eu tenho um remedinho aqui. Então, sabe, você tem uma série de coisas que você pode... É mais fácil explicar isso com o desequilíbrio de neurotransmissores da cabeça da pessoa que tá falando do dragão, entendeu? Do que do próprio dragão existir. Pode ser que o dragão exista? Pode. Você tem algum bom motivo para dizer que o dragão existe? Nenhum. Pode ser que Deus exista e assim... E agora eu tô falando do ponto de vista científico, não do ponto de vista de fé. Tá. E pode ser que ele tenha criado a vida e a vida não sei o quê? Pode ser. Mas não tem nenhum bom... Assim, se você coloca a hipótese de Deus nessa questão,
entendeu? Você para de pesquisar aquilo que pode ser uma boa explicação. Entendi. E que tá na coisa. E pode ser o ET, e pode ser Deus, e pode ser qualquer coisa, entendeu? É isso que eu tô falando. É irrelevante isso, é irrelevante. Aí se você vai falar do que não, mas aí a Bíblia, não sei quanto, aí você já saiu e foi completamente pra religião. Mas o estudo da origem da vida, mesmo que seja uma origem química, você chega e fala assim, não, tá bom, lá na fumarola submarina você tem a momorilonita lá que juntou e aí isso daí formou a primeira membrana e tal, aí sai lá você tem as peças para formar os primeiros aminoácidos, depois as primeiras bases nucleotídicas, tá, você vai formou. Você chega e fala, tá bom, ok, formou, tem uma explicação material.